Fala galera do canal, parte 2 do nosso vídeo aqui para não ficar muito grande. Uma pergunta do meu grande amigo aí, eu creio que eu posso ter liberdade de citar ele aqui. É o Danilo, inclusive ele tem um canal no YouTube Acústico Cristão, vou deixar o link aqui na descrição, onde ele faz louvores, ele toca o violão com louvores maravilhosos. Então vão lá e se inscrevam. Se inscrevam no canal dele, apoiem o canal dele também, porque ele usa o dom dele também para levar esperança às outras pessoas, tá? E você que ainda quer mandar sua pergunta, pode. Meu story tá ativo lá no Instagram, no Facebook, mas tem o comentário do YouTube aí, você pode mandar a pergunta que você quiser. Eu quero reforçar nesse ano a nossa interação. Vamos estreitar os laços, apesar da distância causada pela Covid, nós podemos estreitar nossos laços, mesmo que online. Então, você pode mandar pergunta no meu Instagram, no story que tá lá, no story que tá no Facebook. Você pode mandar a pergunta pelo meu WhatsApp, se você, para quem tem. Você pode mandar a sua pergunta também aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Então, fique à vontade para você mandar a pergunta que você quiser, aí ainda tá valendo. Ainda não venceu, eu só tô gravando para adiantar algumas perguntas aí, para não acumular muito. Mas essa pergunta ela é muito interessante. Que é a seguinte: na Bíblia diz que no céu não nos casaremos, pois seremos como os anjos. Mas e na nova terra? Casaremos na nova terra? E eu acho que o Evangelho de Lucas ele é muito completo assim. Na minha visão, mais completo que trata dessa passagem. Eu acho que a passagem central aqui dessa ideia, né, de que não terá casamento no céu, é a passagem de Lucas 20, do verso 27 ao 36, né, que diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe que a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão sem casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando você vê o contexto dessa passagem aqui, você vê a clara má intenção dos saduceus ali de colocar Jesus contra a parede. Tem pessoas que elas têm dúvidas só para colocar você contra a parede. E tem pessoas que têm dúvida sinceramente. Porque tem realmente aquela dúvida sincera no coração, sabe? Então, aqui claramente, você vê pelo formato que a pergunta é feita, da má intenção dos saduceus em colocar Jesus em maus lençóis, em colocar Jesus em uma situação difícil e tal, né? Mas o que eles não sabiam é que eles subestimaram muito a Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus, ele é a fonte da sabedoria, entende? Então, eles foram muito ousados, né? Muito audaciosos ao tentar colocar Jesus contra a parede. E nós vemos aqui que a pergunta é feita da seguinte maneira, né? Olha, vamos imaginar, Jesus. Primeiro assim, né? Os saduceus, eles não criam na ressurreição e não criam nos anjos. Duas coisas que os saduceus não criam. Não sei como esse pessoal vivia, né? Sem crer na ressurreição e sem crer nos anjos. Então aí, o que acontece aqui? Eles fizeram uma pergunta da seguinte maneira aqui. Vamos reler a pergunta. Havia 7 irmãos. O primeiro era casado com uma mulher.
Ele faleceu, né? Sabemos aqui, conforme o costume, né? Conforme a lei aqui, que o irmão ele tem que suscitar a descendência do seu outro irmão. Se o irmão daquele marido falecido, se aquele marido falecer e o irmão dele estiver ali, ele tem que tomar aquela mulher como dele para deixar a descendência ali em pé, cuidar da mulher dele, é obrigação. E aí olha a situação que eles colocaram, ó. Vamos dizer que o marido morra, aí o irmão dele toma, aí depois vem outro irmão e esse irmão morre também. Aí vem outro irmão e toma ela como esposa, ele morre também. Vem como outro irmão, toma ela como esposa, morre também. O outro toma ela como esposa, morre também. O outro toma ela como esposa, morre também, assim, assim. Tipo uma situação que não é nem comum, sabe? Ele já coloca uma situação assim, bem aberrante, bem sensacionalista, que não é muito comum de acontecer, para causar impacto, né? Para tentar ali colocar Jesus contra a parede mesmo. E eu imagino que eu continuo defendendo uma ideia até aqui, com base no que eu aprendo da Bíblia, de que não terá casamento no céu. Eu vou explicar aqui por que não vai ter casamento no céu. Você percebe que Jesus, quando ele responde o sal dos seus, ele fala no verso 35, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Então aqui fala da ressurreição e da era vindoura, a era que estaria por vir, uma era eterna, ou seja, a eternidade. Então nessa era que seria o reino de Deus estabelecido eternamente, ninguém vai se dar em casamento, ninguém vai casar, ok? E outra coisa, se Jesus, nesse verso aqui, vamos dizer, se realmente a ideia de que pudesse ter o casamento na nova terra, né? Tá, no céu não vai ter, mas na nova terra, será que vai ter? Se fosse ter, Jesus teria deixado claro isso aqui no verso, sabe? Ele teria respondido. Ele não teria dado a resposta aqui que ele deu. A resposta que ele deu descartou totalmente essa possibilidade da mulher ter que escolher entre 7 maridos. Descartou, não foi assim uma resposta... Jesus não respondeu qual marido que a mulher tinha que escolher. Senão ele teria respondido, olha, no céu, quando subimos lá, no céu, né, que vai ser o período de 1000 anos que vamos ficar lá, não vai ter casamento. Mas na nova terra, quando ela chegar, ela pode escolher um dos 7. Ela que sentir no coração, ela vai escolher um dos 7 para ficar. Ela vai ficar livre para escolher. Ou ela não vai escolher nenhum dos 7, ela pode escolher outro. Então Jesus teria dado qualquer resposta nesse sentido para lidar com a questão. Mas você vê que ele realmente repudiou totalmente a questão. Totalmente a possibilidade da mulher ter que fazer essa escolha, justamente porque não vai precisar ter casamento no céu. Ele já foi bem enfático, olha, na era vindoura, na ressurreição, não vai ter casamento, né? Então é muito claro aqui. Aqui na terra, as pessoas casam e se dão em casamento, mas na ressurreição, após a ressurreição, na era vindoura, seremos como os anjos de Deus. Não se casam e nem se dão em casamento. E aqui, Romanos 7, 2 e 3, também para complementar essa resposta. Olha o que diz aqui. Ora, Romanos 7, 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O que esse verso ele quer dizer para nós? O casamento ele é eterno? Não. Porque se o casamento fosse eterno e durasse ao céu e a vida eterna, não diria que se o marido morresse, a mulher estaria liberada para casar com outro.
não estaria dizendo aqui nesse verso, estaria dizendo da seguinte maneira: olha, se o seu marido não pode separar, não pode divorciar, e se o seu marido, ainda que o seu marido morra, você precisa continuar viúva, porque no dia em que Jesus voltar, você vai recebê-lo como marido novamente. O verso não está dizendo isso, né? O verso está dizendo que o casamento ele dura até a morte. Até que a morte o separe, né? Aquele antigo lema já do casamento. Então, o casamento ele dura até um dos dois morrerem, até um dos dois falecerem. Depois, a pessoa fica à vontade para escolher outra pessoa ou viver sozinha o resto da vida. Então, nós vemos aqui que se o casamento fosse eterno, não teria sido dada essa recomendação. Se tivesse casamento no céu, na nova terra, não teria sido dada essa recomendação. Lá a relação vai ser de outra forma, né? Todos nós seremos uma grande família. Então eu acredito dessa maneira. Acredito que o casamento não é eterno. Morreu, o casamento acabou. O casamento ele é para essa vida. Lá no céu teremos um outro tipo de relação, né, com as pessoas. Será uma coisa totalmente diferente. E aqui, 1 Coríntios 2,9, para fechar uma resposta. E essas pessoas podem pensar, mas poxa vida, casamento... Se tivesse casamento no céu seria tão bom. Porque seria perfeito, sabe? Seria realmente melhor até do que as histórias de contos de fadas. E outras perguntas que as pessoas fazem também, né? Tem pessoa que perguntou, vai ter futebol no céu? Poxa, mas não vai ter relações sexuais no céu? Porque a gente sabe que Deus ele criou relação sexual e quando a pessoa ela tem a relação sexual com o seu cônjuge de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, é algo prazeroso. E a pessoa pode pensar, vai deixar de ter esse prazer no céu, poxa. Então tem uma passagem de 1 Coríntios 2,9 que vai trazer conforto ao seu coração, que se preocupa às vezes. Poxa, não vai ter casamento no céu? Que pena. Poxa, não vai ter... Será que vai ter alguns divertimentos no céu ou não? E ficar se preocupando com isso. Diz aqui sim. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não vai ter casamento no céu? Não vai, poxa, que pena, será? Não. Deus tem algo muito melhor pra gente, que vai dar muito mais prazer do que o casamento daria. E você confia nesse Deus? Você confia que Deus ele pode dar o melhor para você do que você vive agora neste mundo? Eu creio. Mas poxa, claro, eu não estou dizendo que vai ter ou não vai ter na questão do jogo de futebol. Mas a pessoa, poxa, eu acho que isso não vai ser tão legal assim se não tiver futebol. Eu não sei, é uma coisa que eu não sei responder a questão do futebol. Eu creio que não, né? Mas não tenho base bíblica para responder isso aí. Mas mesmo que não tenha futebol, você vai ter outras formas de se divertir que são muito mais divertidas que o próprio futebol. Você não vai sentir falta. Quando Deus ele tem algo melhor para você, é porque Ele sabe que o seu estilo de vida anterior você não vai sentir falta dele. Então fique tranquilo, né? Confie em Deus, porque seja o que tiver e o que não tiver lá no céu, Deus tem o melhor para você. Ele sabe o que realmente vai te fazer feliz. E quando Ele nos dá algo, esse algo supera o estilo de vida que nós levamos aqui. Quando Deus tem algo preparado para nós, Ele é muito melhor. Ele não deixa nós tristes. É algo que é realmente nobre, que vai nos deixar completos e felizes. Bom, então eu espero que tenha respondido a pergunta. Se tiver qualquer dúvida ainda sobre o assunto, deixa nos comentários aí, tá bom? E você que tem alguma pergunta para fazer sobre qualquer coisa, ainda tá válido, tá? Até o final do dia de hoje tá válido. Eu só não sei quando eu vou conseguir gravar as respostas, mas serão gravadas, tá bom? Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, repetindo aí o que eu falei no vídeo anterior. Dispare o like aí, compartilhe se eu ver que tá tendo uma boa movimentação, bastante comentário, a gente continua a nossa série, tá bom? Deus abençoe você.